Se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor, você que pode, para estarmos fazendo menção da palavra do Senhor Jesus. Aquele que acharam, dá um sinal com glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 1, amém? Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus, amém? Tome o teu assento, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus, amém? Estamos diante de uma passagem muito gloriosa, a qual foi escrita pelo profeta Ezequiel. Todos nós sabemos que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, aleluia, foram homens levantados por Deus. Mas dentro da história, a Bíblia diz que Ezequiel tinha 25 anos de idade quando Ezequiel vai ser pego e exilado junto com o povo judeu para dentro da Babilônia. Tudo isso por causa da desobediência do povo de Deus, que vai se virar as costas para Deus como uma criança desobediente. Não dava mais ouvido às palavras de Deus, não dava mais ouvido aos mandamentos do Senhor. Agora Deus vai levantar Ezequiel no meio desse povo, dentro da terra da Babilônia. Porém a Bíblia diz que quando Ezequiel vai ser exilado, Ezequiel tinha 25 anos de idade. Dentro da lei mosaica, a Bíblia, aleluia, nos relata que com 25 anos de idade, o profeta Ezequiel, aleluia, vai vir de uma linhagem sacerdotal. E com a idade que o profeta Ezequiel estava, ele não poderia exercer o sacerdócio ainda. Porque, aleluia, dentro da lei mosaica, só poderia exercer o sacerdócio quem tivesse de 30 anos para lá. Então Ezequiel, ele vai ser exilado no meio do povo babilônico e não vai poder exercer, aleluia, o seu chamado sacerdotal. Porém a Bíblia diz que agora Ezequiel vai começar escrevendo o seu livro, que aleluia, no dia 4º, no 5º mês, no 30º ano, abriram-se os céus e o profeta Ezequiel agora, ele vai ter visões de Deus. Você olhando para dentro desse versículo, você vai ver que o profeta Ezequiel vai relatar no 30º ano. Se você, aleluia, prestar bem atenção, o profeta Ezequiel, diácono Douglas, dentro do 30º ano, estava completando 30 anos de idade. Esse era o período que o profeta Ezequiel estava deixando, aleluia, de aprender. Agora passaria a exercer, aleluia, o seu sacerdócio. Aleluia, Ezequiel agora era filho do sacerdote Buzi. Agora vai ter, aleluia, como de direito, exercendo o seu cargo sacerdócio. E a Bíblia diz que no aniversário do profeta, no 30º ano, Ezequiel, perto do rio Quebar, ele, aleluia, vai olhar para o céu, vai ver o céu se abrindo, e Ezequiel agora vai ter visões de Deus. Agora imagino eu, Ezequiel, pastor Marcelo, no seu aniversário, completando 30 anos de idade, aleluia, deixando de aprender para poder, aleluia, exercer o cargo sacerdócio, e no seu aniversário ele não ganhar o carro do ano, ele não ganhar a casa própria, aleluia, ele não ganhar dinheiro, não ganhar na Mega Sena, mas ganhar uma coisa muito linda. Ezequiel vai ter visões de Deus e vai ter, aleluia, vai ver o céu se abrindo, melhor do que o carro do ano, melhor do que a casa própria, melhor do que o dinheiro, a conta bancária gorda. É no seu aniversário você ter visões de Deus. Ezequiel vai ser presenteado pelo Senhor Jesus, tendo visões de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel estava sentado e os céus vai se abrir e Ezequiel vai ter visões de Deus. Detalhe que Ezequiel vai ser o único profeta, um dos poucos, melhor dizendo, que vai ter visões de Deus e não vai morrer e nem vai cair para trás. Ezequiel, da mesma maneira que ele está sentado, ele vai ter visões de Deus e vai continuar em atual estado.
Porém, a Bíblia agora vem relatando a visão que Ezequiel teve. Você vai perceber que no versículo 2 em diante, Ezequiel vai começar a relatar a visão que ele tiver. A Bíblia diz que ele olha, aleluia, e os céus se abriram, aleluia, abriram-se os 3 céus que nós já conhecemos, que nós vemos como firmamento, aleluia, o seio de Abraão, e abriram os céus dos céus, que está sentado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Deus Altíssimo. A Bíblia diz que esses 3 céus se abriram, e a visão que o profeta Ezequiel agora ele vai ter é uma nuvem tempestuosa vindo, aleluia, e dentro dessa nuvem, aleluia, saiu um relâmpago, aleluia, faísca, e no meio dessa nuvem, aleluia, saía fogo. Olhando para dentro dessa visão, a gente, ao olhar carnal, a gente não vai conseguir compreender. E Ezequiel ele vem relatando o que a visão trazia. Ele disse que viu uma nuvem tempestuosa vindo, e do meio da nuvem saíam-se relâmpagos, e também envolvia faísca de fogo no meio da nuvem, e era uma coisa muito reluzente, e do meio da nuvem saía fogo. E o detalhe, aleluia, dessa visão é que do meio do fogo, diácono Douglas, aleluia, o profeta Ezequiel relata que saíam 4 seres viventes. Nós sabemos que toda visão, aleluia, ela tem um significado. Nós sabemos que Deus usava o meio das visões para falar com os profetas, aleluia, por causa do povo de Judá. Então Deus costumava a dar esses tipos de visão para os profetas, porque os profetas entendiam a maneira, aleluia, que Deus estava falando, irmão. Isso se chama a linguagem figurativa. Deus usava as visões para poder falar com o profeta o que ele queria do povo. Já disse para você que nesse tempo, aleluia, relatos historiadores que era o ano de 597 antes de Cristo, Judá estava, aleluia, revoltado contra Deus, as costas estava virada para Deus. Agora Ezequiel vai ter essa visão, e ele vai ter essa visão da nuvem tempestuosa, aleluia, vinha a nuvem envolvida com fogo, e do meio do fogo saíam 4 seres viventes. E o mais interessante agora é as características desses seres viventes, a qual Ezequiel ele vem descrevendo. A Bíblia diz que eram 4 seres viventes. Metade do rosto dos seres viventes era do homem. Eu e você, homem carnal, era a metade do rosto. E a outra metade, aleluia, tinha a característica de bichos. Aleluia, tinha a característica um de boi, o outro tinha a característica de águia, o outro tinha a característica de leão, e o outro era a característica do homem. Jesus estava, nosso Deus estava querendo falar com Ezequiel acerca do povo de Judá. E Jesus vai, aleluia, dar essas visões para o profeta Ezequiel. Dentro, aleluia, da linguagem figurativa, as características desses seres viventes, aleluia, nós sabemos que o boi, ele é reconhecido por quê? Porque o boi tem força. O leão, ele é reconhecido por quê? Porque o leão tem autoridade. A águia, por quê? Porque a águia, ela tem agilidade. E o ser humano, por causa da sua inteligência. Então, Deus estava querendo falar algo dentro dessa linguagem figurativa, dentro dessas características com o profeta Ezequiel. Porque, aleluia, Deus estava querendo falar com Ezequiel acerca do povo de, aleluia, de Judá. Que o quê? Que ainda que o povo tivesse a força do boi, aleluia, nada adiantaria. Ainda que tivesse a autoridade do leão, nada adiantaria. Ainda que tivesse a agilidade da águia, nada adiantaria. Ainda que tivesse inteligência, sem ser, aleluia, guiado pelo Espírito Santo, nada flui. Tu pode ter força, tu pode ter inteligência, tu pode ter autoridade, mas se o Espírito Santo não tiver contigo, nada flui. Nada flui se o Espírito Santo não estiver na tua vida. Tu pode ter força, tu pode ter agilidade, tu pode ser inteligente, tu pode ler a Bíblia de aleluia, de trás para frente, mas se o Espírito não tiver, nada flui.
E detalhe, dentro dessa visão, a Bíblia diz que junto desses seres viventes desciam 4 rodas. Dentro dessas rodas haviam-se outras rodas, e no meio dessa roda havia-se um olho. Olhando para dentro dessa visão, nós vamos achar o quê? O profeta Ezequiel devia ficar maluco com essa visão. Mas não, Deus, no momento que dá a visão, Deus explica a Ezequiel o porquê da visão. A Bíblia diz que no mesmo momento que os seres viventes desciam, junto com os seres viventes desciam essas 4 rodas. E detalhe, as rodas também só se locomoviam, pastora Fabiana, se o Espírito ordenasse. As rodas e os seres viventes só se locomoviam conforme a ordenança do Espírito, irmão. Então você vê que além da força, além da agilidade, além da autoridade, da inteligência, tinha que ser submerso ao Espírito, tinha que obedecer ao Espírito, tinha força, tinha agilidade, tinha inteligência, tinha autoridade, mas tinha que obedecer ao Espírito. Aleluia, Deus. Porque nada sem o Espírito vai para frente. Você pode ser, aleluia, teólogo, você pode ser estudado, você pode ter uma voz linda, e você louvar seu Espírito, a igreja vai ficar olhando para a tua cara, sem entender nada, porque tem que estar na direção do Espírito. Então Jesus, nosso Deus, estava querendo mostrar para Ezequiel que ainda que dentro de Judá tivesse força, tivesse agilidade, tivesse inteligência e autoridade, só podia se locomover conforme o Espírito mandava. Então o povo de Judá estava morto dentro da terra da Babilônia. A Bíblia nos diz que essas rodas significavam o poder e a autoridade do nosso Senhor Jesus. O povo judeu, ele ia por uma lógica, que a glória de Deus estava somente, pastora, pautada dentro de Judá. O povo de, aleluia, o povo de Deus só achava que Deus trabalhava dentro de Judá, que Deus só operava dentro de Judá, e por isso o povo caiu no acomodismo e agora não queria mais buscar, porque sabia que a hora que eles dobrassem o joelho, a glória ia ser manifestada. Agora Jesus vai usar essa visão dessas 4 rodas para mostrar para o povo judeu que a glória de Jesus não estava somente pautada dentro de Judá. A glória de Deus não só está pautada na minha e na tua vida. A glória de Deus não só vive dentro de mim e de você. A glória de Deus não só está aqui dentro, porque se Deus quiser fazer aqui, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer na rua, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer em outro lugar, Ele vai fazer, porque a glória é dele. E o povo judeu achando que a glória de Deus estava só dentro de Judá. Por isso Deus dá essa visão para Ezequiel, que o povo tinha que estar o quê? Na direção do Espírito. Então tudo, aleluia, todos os dons, todos os chamados que o povo de Judá tinha, não valia de nada, porque tinha que ser movido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Você pode ter até o chamado, você pode ter até sabedoria, mas se não tiver com o Espírito Santo de Deus na direção, você não vai para frente. Tu vai tentar andar, tu vai cair, tu vai tentar fazer e não vai dar certo, porque o Espírito não está mais contigo. Dentro dessa visão, Deus estava dizendo que a glória dele não estava só dentro de Judá. No entanto, que Deus usou o profeta Ezequiel aonde? Dentro da Babilônia. Babilônia também era corrompida, adorava outros deuses, mas mesmo assim a glória do Senhor também habitou lá. Agora eu fico imaginando o povo judeu perguntando: como é que a glória do Senhor vai estar no meio de um povo que adora outros deuses? É para mostrar que a glória do Senhor não está só sobre a minha vida, não está só sobre a minha igreja. A glória do Senhor é manifestada onde Ele quer. Aleluia. E muitas das vezes a
achando que a glória de Deus só é manifestada aqui. Deus só vai fazer aqui, Deus só vai fazer se eu cantar, Deus só vai fazer se eu pregar. A glória de Deus é manifesta onde Ele quer. Então, Deus mostra essa visão para o profeta Ezequiel e mostra que as rodas também só se locomoviam se o Espírito ordenasse. Enquanto o Espírito estava quieto, a roda e os seres viventes estavam quietos. Mas a Bíblia diz que agora, quando o Espírito começava a se movimentar, as rodas se movimentavam, os seres viventes se movimentavam. Deus estava querendo dizer: você pode ter tudo isso, mas tem que estar debaixo do Espírito. O povo de Judá só estava achando que a glória estava dentro de Judá, que a glória de Deus não se expandia. Agora a Bíblia diz que conforme as rodas começavam a se movimentar, a Bíblia diz que elas se movimentavam, mas não giravam. A roda se movimentava, mas a roda não girava. Deus estava, através dessa, visão, querendo mostrar para o povo que a glória de Deus não só fica dentro de um potinho, não, irmão. A glória de Deus está para avançar. A glória de Deus não vai ficar só pautada em mesquita, porque a glória de Deus quer avançar. A glória de Deus não quer ficar só no Rio de Janeiro. A glória de Deus tem que tomar todo o Brasil. A glória de Deus não quer ficar só no Brasil, ela quer tomar o mundo. A glória de Deus não só quer ficar dentro de mesquita para salvar o povo de mesquita. Deus estava dizendo que além dele querer salvar o povo judeu, também havia na leva os babilônicos. E muitas das vezes só achamos que a glória de Deus só vai ser manifesta em mesquita. Se evangelizarmos aqui, Deus só vai salvar aqui. Mas Deus está dizendo que Ele opera, salva onde Ele quer. Porque a glória de Deus não é como a mim, nem como você, que só fica parado em um lugar, não. A glória de Deus está para avançar. A glória de Deus na minha e na tua vida não só pode ficar dentro da igreja. Aonde tu botar a planta do teu pé, a glória de Deus tem que estar dentro da tua vida. Porque ser usado dentro da nossa igreja é fácil. Pregar dentro da nossa igreja é fácil. O povo de casa já conhece. Mas a glória de Deus tem que estar, aleluia, na tua vida. Em qualquer lugar que tu colocar a planta dos teus pés, irmão. Porque tem muita gente, o povo de Judá estava acima. Só era bênção dentro de Judá. E a Bíblia diz que, aleluia, em um só momento, eles se viraram contra o profeta Ezequiel. Porque, aleluia, falsos profetas estavam enchendo a cabeça do povo para eles se virar contra o povo da Babilônia. Sendo que era a promessa de Deus deixar o povo exilado. Então o povo podia se levantar contra o povo babilônico, mas não ia ser bem sucedido. Então Deus já estava querendo mostrar para o povo de Judá que além deles ser bênção dentro da cidade de Jerusalém, eles também tinham que ser bênção dentro da Babilônia, irmão. Da mesma maneira que Deus quer me usar aqui, Deus quer me usar em qualquer lugar. Da mesma maneira que Deus trata com você aqui, Ele tem que tratar contigo em qualquer lugar. Porque a glória de Deus não é só para ficar aqui, não é só para você ser bênção aqui, é para você ser bênção em qualquer lugar. E o povo de Judá estava assim, só era bênção dentro de Judá. Mas agora, quando Deus permitiu o exílio babilônico, ninguém mais queria adorar, ninguém mais era bênção. E tem um monte de gente assim, irmão, além de não estar submissa ao Espírito, ainda acha que só tem que ser bênção dentro da igreja. Aleluia. Mas Deus usa essa visão para alertar o povo que a glória de Deus não estava só dentro de Judá. Deus estava querendo dizer para o povo, para mim mostrar para vocês que a minha glória também vem para a Babilônia, a minha glória vem para Judá, a minha glória, aleluia, vai para o Egito. Assim como a glória de Deus foi manifestada em Jerusalém, também foi manifestada no Egito, quando Deus libertou o povo. Para
para você ver que a glória de Deus não está só dentro, aleluia, do povo evangélico. Você pode muito bem estar no meio de ímpio e a glória de Deus ser manifestada. Porque a glória de Deus não é como eu nem como você que faz acepção. A glória é manifestada onde tem o coração disposto a adorar e invocar a presença de Deus. Então, Deus usa essa visão, o profeta, para chamar o povo o quê? Ao arrependimento. O povo, aleluia, estava se achando por causa da força, estava se achando por causa da agilidade, estava se achando por causa da autoridade, mas esqueceu que tudo isso é esterco perto, aleluia, da presença do Espírito Santo. Então nessa noite, irmão, o que eu quero deixar para mim e para a tua vida é isso. Ainda que eu e você sejamos inteligentes, ainda que eu e você temos força, ainda que eu e você somos ágeis e temos autoridade, tem que estar debaixo da presença do Espírito e tem que ser, aleluia, direcionado pelo Espírito. Tu não pode usar o dom que tu tem para fazer o que tu quer na hora que tu quer, quando bem tu entender. Tem que estar disposto ao Espírito, tem que estar debaixo da direção do Espírito, para a presença de Deus ser manifesta e o nome do Senhor ser glorificado. Então Deus está chamando eu e você hoje a ficar na dispensação do Espírito Santo, irmão. Saiba que tudo isso que você tem hoje é por causa do Espírito. Deus te usa por causa do Espírito. Se Deus brada, é por causa do Espírito. Nada é por mérito nosso. A glória de Deus não vai ficar só aqui, irmão. A glória de Deus quer tomar esse país, irmão. Ainda tem muitas pessoas que ainda não sentiram essa presença que eu e você sentimos. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus, assim como aquelas rodas se movimentavam, ela também vai se expandir. Se você crê nisso, glorifica e bate palma para Jesus e acha